Bem, queria agradecer imensamente o convite da Associação Brasileira de Direito Tributário, falar da minha satisfação de estar aqui mais uma vez para poder falar para os senhores e para as senhoras sobre o sistema processual civil, saudar a todos na mesa, na pessoa do Alessandro e do André, que é um grande amigo, e para poder tecer algumas considerações sobre um tema que sofreu uma alteração bastante consistente no sistema processual a partir do Código de Processo Civil, que são as chamadas tutelas provisórias, que é a nova nomenclatura adotada para aquelas técnicas utilizadas com a finalidade de se tentar, em alguma medida, dimensionar os problemas tanto da efetividade da implementação dos direitos, quanto a questão da dimensão espaço-temporal, que é um problema já percebido pela processualística brasileira desde a década de 90, com as reformas que se iniciaram a partir de 1994, com a Lei 8952, mas que, com o Código de Processo Civil de 2015, vai sofrer uma alteração bem consistente. Porque todos nós sabemos que a legislação processual revogada, o Código de Processo Civil em sua redação originária, ele era uma legislação pensada a partir de alguns pressupostos. Havia uma aposta em torno da chamada tutela do procedimento comum, que buscava um equivalente financeiro e que era absolutamente neutra em relação ao fator temporal, pelo fato de que, na década de 70, quando o Código foi projetado, acreditava-se que, se os prazos do Código fossem efetivamente aplicados, a atual tutela provisória, as tutelas cautelares, elas não teriam grande relevância, porque o Código de Processo Civil revogado, pasmem, mas o procedimento ordinário que ele prescrevia, ele terminaria, se os prazos nele prescritos fossem respeitados, em 121 dias. Só que todos nós sabemos que esse prazo nunca acontecia em processo algum, até porque o tempo de duração de um processo não está umbilicalmente ligado com a dimensão normativa, mas está ligada, sim, com a gestão do sistema jurisdicional e, em face da quantidade de tempos mortos que nós temos durante o processo, o tempo razoável dificilmente se implementa. Mas, como Buzaide, o pai do Código revogado, ele acreditava que a legislação processual ela teria o condão de produzir decisões com uma certa rapidez, as tutelas de urgência, as tutelas cautelares, elas teriam menor relevância, porque é percebido pela processualística no mundo inteiro que a relevância das tutelas provisórias está umbilicalmente ligada com o tempo de duração do processo. Em sistemas processuais nos quais o tempo do processo para alcançar uma sentença de 6 meses a 1 ano, o estudo em torno das tutelas cautelares, das tutelas antecipatórias, ou seja, das tutelas provisórias em geral, é um tema de menor relevância. Mas num país como o nosso, no qual os processos demoram tanto, a implementação de tutelas provisórias para se assegurar em uma série de situações a efetividade dos direitos se torna um fator, digamos assim, fraturante e absolutamente necessário. No entanto, apesar das reformas implementadas a partir da década de 90, o sistema de tutelas provisórias no Brasil, ele ainda padecia de uma série de problemas. E quando foi se fazer um novo Código de Processo Civil, alguns desses problemas foram dimensionados, mas foram criados, infelizmente, novos, por até um problema da quantidade de comissões de juristas que acabou participando ao longo da tramitação do Código de Processo Civil. Vocês sabem que o Código de Processo Civil ele tramitou de 8 de junho de 2010 até 17 de dezembro de 2014. Ou seja, ele ficou alguns anos em tramitação das duas casas legislativas e houve, na verdade, uma série de alterações na própria parte dessa chamada tutela provisória, que hoje está prescrita precisamente dos artigos 294 ao artigo 311 da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil. O que de imediato já nos faz perceber que o Código de Processo Civil traz as tutelas provisórias no livro 5º da parte geral.
E isso significa que eu não tenho mais aquela autonomia de um procedimento, de um livro total para lidar com as tutelas cautelares, até porque o legislador fez um enxugamento das tutelas provisórias e de seu regramento em poucos dispositivos legais que vão partir de alguns pressupostos. O primeiro deles que nós precisamos perceber é qual? A partir de agora eu tenho um gênero, que são as tutelas provisórias, que se subdividem em dois tipos. As tutelas provisórias de urgência, que são aquelas nas quais se mantém a necessidade da demonstração do perigo da demora ou do perigo do ilícito, e as tutelas provisórias da evidência, que são tutelas que já vão partir de um grau maior de assertividade da cognição e da desnecessidade da demonstração da urgência, até porque eu tenho um quadro mais consistente a permitir que o juiz defira uma medida. E o exemplo talvez mais emblemático, que inclusive conversa em alguma medida com a fala que o André promoveu aqui anteriormente, é a utilização das chamadas tutelas provisórias da evidência do artigo 311(2), embasada em precedentes. Ou seja, se eu já tiver um julgamento de casos repetitivos, proferido pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, do artigo 976 e seguintes. Ou seja, o meu caso tributário é idêntico a um que foi julgado no IRDR pelo TRF1, pelo TJMG, ou que foi julgado em recurso especial repetitivo ou em recurso extraordinário em repetição geral pelo STJ e Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Se eu conseguir mostrar na minha petição inicial, mediante uma analogia bem construída, que o meu caso é idêntico àquele que foi julgado pelo STJ, STF ou pelo TJ e IRDR, eu poderei de imediato obter uma tutela provisória antecipada sem urgência. Não haverá necessidade da demonstração do perigo. Eu, na minha petição inicial, além dos requisitos do artigo 319, sob a égide do CPC 2015, eu já devo me preocupar em buscar, às vezes, o quê? Uma tutela antecipada desde a minha petição inicial. E repito, nessa hipótese eu não terei necessidade de demonstrar urgência. Se eu mostrar que o meu caso é idêntico a um que o Supremo julgou, o STJ julgou sobre matéria, sei lá, CMS, e o julgado é idêntico, eu já vou conseguir uma liminar antecipatória, eu já vou poder promover execução provisória depois da primeira decisão proferida pelo juiz em concreto. Então, eu tenho o campo da tutela da evidência, prescrito no artigo 311, e tenho as tutelas de urgência, que são nada mais, nada menos do que aquelas que nós já tínhamos. A tutela antecipada e a tutela cautelar, mas com uma grande novidade. Todos nós sabíamos que sempre existiu uma zona cinzenta entre a cautelaridade e as tutelas antecipatórias. Algumas situações ficava muito claro o que era uma cautelar ou era uma antecipatória. Então, por exemplo, se o que eu estou pedindo se confunde com o meu próprio pedido, é uma tutela antecipada. Se o que eu estou requerendo é algo para garantir a eficiência do meu pedido final, por exemplo, um bloqueio de bens, numa ação que eu estou querendo receber dinheiro, fica evidente que eu estou diante de uma tutela cautelar. Mas existem situações nas quais eu opero numa zona cinzenta. E nessas situações, ficava muito difícil, às vezes, a escolha da medida se antecipatória ou cautelar. Para evitar esses problemas, o CPC 2015 ele parte de uma premissa única, qual? Os requisitos para obtenção, tanto para tutela cautelar de urgência, quanto para tutela antecipatória de urgência, estão prescritos no artigo 300. Quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano. Ou, se eu estiver diante de um requerimento de uma tutela provisória de urgência, na qual eu preciso fazer um pedido de índole inibitória, eu vou aos requisitos do artigo 497, parágrafo único. Ou seja, eu já posso obter uma tutela liminar sem grandes embaraços. Mas, além desse regramento unificado dos requisitos, a priori o Código teve a intenção de promover uma unificação procedimental.
Mas essa unificação procedimental ela não se tornou completamente possível, até porque, ao longo da tramitação do Código de Processo Civil, começou a ganhar força a possibilidade de se buscar uma tutela antecipatória pela via antecipada, a chamada tutela antecipada requerida em procedimento antecipatório, com a finalidade de buscar a chamada estabilização da tutela antecipada. E isso é uma novidade absoluta do sistema, prescrita nos artigos 303 e 304. Que quer dizer o quê? Se eu, por uma eventualidade, eu estiver numa situação de urgência qualquer, e eu já acredito de antemão que o réu ele não vai impugnar a medida que eu almejo, eu posso, em conformidade com o artigo 303, ajuizar uma petição, uma demanda, com uma petição inicial na qual eu vou apresentar tão somente os requisitos da tutela antecipada. E, em conformidade com o parágrafo 5º desse artigo 303, eu vou falar para o magistrado que eu quero buscar a estabilização da tutela antecipada. Que significa o quê? Que eu vou querer uma medida que, se ela for deferida e a parte contrária não impugnar, em conformidade com o artigo 304, essa medida ela vai ficar estabilizada no tempo. É um instituto claramente inspirado num modelo franco-italiano, que é o modelo da referé provision, que é um modelo no qual, muito comumente, na França e na Itália, se almeja tão somente uma liminar. E se sabe que, normalmente, com a obtenção da liminar, o processo perde por completo a necessidade de continuar. Imaginemos que você quer uma liminar de uma certidão negativa. Normalmente, uma vez obtida aquela certidão negativa, não há qualquer interesse da parte contrária de fazer qualquer impugnação. E na atualidade, ou antes do advento do Código de Processo Civil, era muito comum a pessoa propor, obter a liminar e aquele processo continuar tramitando anos e anos e anos sem qualquer finalidade. Ou então, qualquer situação na qual se vislumbre que o réu provavelmente não vai impugnar. Eu dou até um exemplo concreto do escritório, muito simples e muito didático, no qual um empresário me procurou porque ele, há alguns anos atrás, foi filmado numa situação constrangedora e isso foi parar numa rede de televisão. E ele foi pego naquela situação constrangedora e ele estava começando a ter algum receio de que essa filmagem de alguns anos fosse o quê? Caísse. Ou alguém descobrisse aquele vídeo do passado e acabasse gerando algum problema nas negociações que ele realiza. Ele então queria uma medida tão somente para tirar aquele vídeo do ar de uma rede de televisão aberta. Nessa situação, eu ajuizei uma medida só falando que eu queria uma estabilização da tutela antecipada com base no 303, parágrafo 5º, querendo a medida. O juiz deferiu e, uma vez deferida a medida, a parte contrária, que era a televisão, no mesmo momento tirou o vídeo do ar e simplesmente não impugnou. Eu consegui a medida, consegui o efeito prático, sabia que ela não ia impugnar, o advogado da televisão entrou em contato comigo, fizemos um acordo acerca da questão indenizatória, o processo acabou. Ou seja, a tutela antecipada que se busca a estabilização nos moldes do 303 e do 304, ordinariamente, é aquela no qual você só almeja o quê? Uma medida e normalmente você crê que aquele processo vai terminar. No entanto, pode ser, e isso não é impossível de acontecer, que a parte contrária não tenha interesse em se manter inerte. E nesse tipo de situação, o que o Código fala nos mesmos artigos 303 e 304? Que se por uma eventualidade a parte contrária não concordar com a medida antecipada deferida, ela deverá fazer o quê? Ela deverá impugnar essa medida. E o meio que o 303 estabelece para essa impugnação é o recurso. Fala, se uma vez recebida a medida contrária, ele deve o quê? Recorrer da decisão. Mas o Código, em face da própria polifonia dos atores que participaram da elaboração do Código, gerou um problema. Qual? Se vocês olharem o artigo 303 e 304, objeto da minha fala, a estabilização da tutela antecipada, vocês vão verificar que o dispositivo ele fala:
Uma vez deferida a medida, vai se abrir dois prazos. Um prazo para o autor, se desejar, aditar a petição inicial e requerer a sua continuidade com o procedimento comum de cognição plena e exauriente. E um outro prazo para o réu apresentar o que? A sua impugnação através do agravo. Só que o prazo, normalmente, para o autor, vai acontecer antes do que o decurso do prazo para o réu. Porque os dois prazos são prazos de 15 dias. Então, eu já recomendo aos senhores e às senhoras que, se algum dia necessitarem de uma tutela antecipada nesses moldes, já requeira ao magistrado que ele abra um prazo superior para o aditamento da petição inicial. Porque o artigo 303, inciso 1º, fala que você vai ter um prazo de 15 dias para aditar ou outro maior, se o juiz assim o determinar. Então, já requeira que o juiz defira um prazo de 30 dias, porque o prazo para o réu impugnar vai acontecer antes dos 30 dias. E aí pode ser que a medida estabilize antes de que você tenha que aditar a petição inicial e o procedimento acaba. Estabilize e aquela medida ela mantém os seus efeitos concretos. E se qualquer uma das partes quiser impugnar o teor daquela decisão estabilizada, porque uma vez estabilizada pela inércia do réu, o processo ele é o quê? Ele é extinto, ele fica parado. E qualquer uma das partes tem um prazo de 2 anos para impugnar aquilo ali. Mas por quê? Porque o próprio Código fala que a decisão de tutela antecipada estabilizada não forma coisa julgada material. E como ela não forma coisa julgada material, você pode impugnar em 2 anos. Mas, ultrapassados os 2 anos, o que acontece então? Vocês poderiam me indagar. O entendimento doutrinário que prevalece, até porque a lei assim o diz, é que essa decisão realmente não faz coisa julgada de modo algum. Até porque não poderia, porque seria inconstitucional, porque eu estaria atribuindo coisa julgada a uma decisão deferida em cognição que? Sumária, sem que tivesse aberto na plenitude o contraditório. Então, ultrapassado esse tempo, automaticamente vai haver uma discussão que provavelmente vai se deferir ou vai se discutir, que é a decadência do direito pela ultrapassagem do lapso temporal de 2 anos prescrito nesses 2 dispositivos do artigo 303 e do artigo 304. Além dessa tutela antecipada, que pode ser requerida pela forma antecedente, outras características marcantes da tutela provisória sob a égide do CPC 2015 é o fato de que o CPC 2015 ele cria, então, um procedimento antecedente para a tutela antecipada, nesses 2 dispositivos já aludidos, e um outro procedimento para a tutela provisória cautelar, dos artigos 305 e seguintes. No entanto, com um grande detalhe, o Código, primeiro, ele não adota mais o modelo de cautelares típicas, ou nominais. O Código só trabalha com o chamado poder geral de cautela e poder geral de antecipação. Então você pode usar de qualquer um deles, mas o Código adota um sincretismo pleno entre as atividades processuais, de modo que eu posso, num procedimento comum, requerer tutela cognitiva, executiva e cautelar, indistintamente. Eu não preciso mais me valer de procedimentos autônomos para requerer a tutela provisória ou para requerer a tutela cautelar, salvo nessas hipóteses antecedentes, que eu preciso, com rapidez, obter uma medida, seja cautelar, seja uma medida antecipada. Mas, tanto num procedimento, o procedimento antecedente para a busca de uma medida de tutela antecipada, quanto o procedimento antecedente para a obtenção de uma tutela cautelar, os 2 podem se transformar no procedimento comum. E por isso vocês vão perceber que o novo CPC não usa mais a expressão cautelar preparatória ou medida antecipatória preparatória. Ele usa medida antecipatória ou medida cautelar antecedente, porque ela já nasce com a propensão de se transformar no procedimento comum, no qual haverá o quê? A possibilidade de uma tutela plena e exauriente. Mas, no âmbito das relações e da fazenda pública em geral e das questões tributárias, o Código não alterou aquelas vedações que a legislação já trazia, da Lei 12.016 do Mandado de Segurança, da Lei 8.494, todas essas restrições são mantidas no artigo 1059 do Código de Processo Civil. Mas, claramente,
já havia uma tendência jurisprudencial, que todos vocês conhecem, no sentido de se buscar uma flexibilização, de modo que mesmo nessas hipóteses, em algumas situações limite, eu também vou poder obter as tutelas provisórias nos mesmos termos. É claro que há uma análise muito mais, digamos assim, sofisticada e rigorosa da parte do juiz para obtê-las de um modo mais consistente. E outro aspecto muito relevante. O Código introduz no artigo 64, parágrafo 5º, o instituto da chamada translatio iudice, que é uma novidade absoluta, que significa que eu posso obter uma tutela provisória em qualquer juízo, mesmo um juízo incompetente. Apesar de eu poder e, em princípio, ter que propor a medida no juízo competente, se por uma eventualidade eu requerer num juízo incompetente a medida e obtê-la, o próximo juiz da causa só vai anular a medida se ele entender assim. Por quê? O fato de propor uma demanda num juízo absolutamente incompetente não gera, de imediato, a nulidade da medida, como acontecia no sistema revogado. Então, a adoção da translatio iudice do artigo 64, parágrafo 5º, é uma novidade que merece ser verificada, porque em algumas situações, especialmente situações mais fraturantes, que eu não posso esperar, eu devo poder, às vezes, fazê-lo num outro juízo, além daquele que, a priori, seria o correto para promover a propositura daquela demanda. Então, o Código, basicamente, ele lida com o quê? Ele tem um procedimento, ou um nome genérico para todas essas tutelas, a tutela provisória. Essa tutela provisória pode ser da urgência, tanto cautelar quanto antecipatória. Já as tutelas da evidência, do artigo 311, estão limitadas às hipóteses das tutelas antecipadas. E, para terminar, uma palavra final acerca das tutelas provisórias nos tribunais. Porque o artigo 932, que trata dos poderes do relator, estabelece que o relator dos processos em geral nos tribunais, ele tem competência para o deferimento de tutelas provisórias. E o Código altera a regra do efeito suspensivo no artigo 995, parágrafo, estabelecendo que, em regra, os recursos no sistema do CPC 2015 não são dotados de efeito suspensivo, salvo quando a lei assim determina. O sistema do CPC 73 falava o invertido, agora não. Isso alterou de modo muito marcante em algumas situações. No caso específico da apelação, sabemos nós que ainda foi mantido o efeito suspensivo. Mas nós não podemos esquecer que o 1012 ampliou as hipóteses nas quais a sentença vai ter só efeito evolutivo. Por exemplo, se eu, nos modos do artigo 1012, inciso 5º, tiver uma sentença na qual ocorra o deferimento de uma tutela antecipada no seu corpo, eu quebro o duplo efeito da apelação. E sabemos nós, porque eu falei no início da minha fala, que uma das hipóteses para eu conseguir uma tutela antecipada é se eu já tiver o quê? Um precedente favorável àquela minha linha de defesa. O que significa que antes do juiz proferir qualquer sentença, especialmente em matéria tributária, eu devo requerer que o juiz na sentença conceda uma tutela antecipada. E se ele conceder essa tutela antecipada na sentença, de cara, com base no 1012, inciso 5º, eu quebro o duplo efeito e já posso promover, em muitas hipóteses, já a execução provisória da decisão. E para a obtenção do efeito suspensivo ou de qualquer tutela provisória, no caso específico da apelação, eu devo direcionar esse pedido através de simples petição, nos moldes do parágrafo 3º do artigo 1012, ao tribunal. Eu posso interpor a apelação em primeiro grau e já apresentar uma petição que já vai tornar o relator prevento para o julgamento futuro da apelação. E no caso dos recursos extraordinários, nos modos do artigo 1029, parágrafo 5º, eu não vou precisar mais de me valer de cautelares autônomas. Eu vou poder fazer uma simples petição na qual eu vou requerer a vice-presidência ou a presidência do tribunal, caso o recurso extraordinário ainda não tenha sido admitido, ou diretamente no Tribunal Superior, seguindo, em alguma medida, a mesma regra de competência das revogadas súmulas 634 e 635 do STF, mas tornando desnecessária o ajuizamento de cautelares autônomos para essa finalidade.
Agradeço muitíssimo a paciência de todos vocês, a atenção. Muito obrigado.